significa Sistema Especial de Liquidação e Custódia, e a Selic é responsável por custodiar, que é guardar os títulos públicos federais, né? Então, a taxa Selic é a taxa, uma média que é feita com todas as aplicações, todas as movimentações de título público todo dia, né? E aí a Selic faz esse cálculo dessa média e vê qual foi a taxa Selic daquele dia. E isso vai acontecendo nos dias úteis, onde tem a negociação dos títulos públicos, e ao longo de um período você vai ter a taxa Selic que aconteceu. Então a taxa Selic nada mais é do que a taxa básica que remunera os títulos públicos federais. Bom, até aqui tranquilo, porém talvez seja melhor a gente entender um pouquinho mais sobre isso, né? Dissecar um pouquinho mais isso aí. Então, como assim? Como assim a taxa que remunera os títulos públicos federais? Da onde vem isso? O que isso tem a ver com o meu dia a dia? O que isso tem a ver comigo que estou investindo? O que eu sou um investidor ou que às vezes vou tomar um crédito? Como é que isso interfere no meu dia a dia? Bom, imagine o seguinte, para início do nosso entendimento, todo o governo, né, todo o governo dos países, tudo mais, eles precisam de financiar as suas atividades, né? Então eles precisam construir escolas, construir hospitais, precisam ter o gasto público, né? Pagar salários e tudo mais. E isso vem de quê? Das receitas, dos impostos, né? E também dos lucros das empresas públicas e tudo que circula isso aí, mas ele também vem, esse dinheiro também vem de investidores, né, de pessoas que estão dispostas a emprestar dinheiro para o governo. Então o governo, precisando de um determinado volume de dinheiro, ele pega emprestado dinheiro de todos nós, investidores, dos bancos, de todo mundo, para realizar os seus compromissos. Então, como ele faz isso? Justamente emitindo títulos públicos, ou seja, ele fala assim, olha, eu preciso de X milhões de reais, né, bilhões, emprestado, e eu vou pegar isso emprestado, e a minha oferta é que você me empreste esse dinheiro e eu te dê uns juros de, sei lá, X% ao ano. Perfeito? Então, essa taxa de juros que o governo vai remunerar as pessoas que investem em títulos públicos, ela é a taxa de juros básica da economia. Por quê? Porque o governo, quando define essa taxa, o que você pode pensar como investidor? Primeiro, o que você pode pensar? Você pode pensar o seguinte, bom, eu posso emprestar o meu dinheiro para o governo. Se eu empresto o meu dinheiro para o governo, então ali é o menor nível de risco que existe, que é emprestar o meu dinheiro para o governo. É o menor risco que existe em qualquer economia de qualquer país, é esse. É o menor risco que existe. Então, você sabendo quanto que o governo paga de juros para os investidores que aplicam em títulos públicos federais, você passa a entender que aquela é uma referência que todo mundo deve ter. Então, você tem que tentar ter investimentos, por exemplo, que sejam aproximadamente aquilo, porque senão você não vai investir em nada diferente disso, você vai pegar e também emprestar para o governo para receber aquela taxa. Então, por isso, a taxa de juros, a taxa Selic, ela é, num primeiro momento, considerada a taxa básica da economia. No primeiro não, sempre, né? A taxa de referência. Por quê? Porque essa taxa é a taxa que você, como investidor, pode emprestar seu dinheiro para o governo e receber o retorno, no menor nível de risco existente dentro do país. Então, qualquer outra coisa, qualquer outro investimento que você faça, o seu objetivo vai ser pelo menos render isso ou acima disso, senão não tem sentido, certo? Porque você já tem disponível uma aplicação com determinada taxa livre de risco. Bom, e aí o governo ele vai definir como é que é essa taxa Selic, né? Como é que ele define? Ele define isso. Na verdade, você tem a taxa Selic, que é, como a gente já falou, vai acontecendo todos os dias na negociação com títulos públicos, e você tem a taxa Selic meta, que é aquela taxa que o governo define como uma meta para a Selic.
Então, essa taxa que a gente ouve, que inclusive hoje tem reunião no Banco Central, divulgação, nem vi ainda, tá? Mas a minha aposta é do mercado, né? Não é minha, é do mercado, que não existe, não deve ter tido nenhuma alteração, mantém 11% ao ano. Então, essa taxa, ela é a taxa que o Banco Central define em reuniões que ele faz de 45 dias, que é a taxa da Selic meta. É a meta que ele coloca para quanto ele quer pagar para um ano de intervalo para as pessoas que emprestarem dinheiro para o governo. Perfeito? Então, a taxa Selic divulgada pelo Banco Central, isso que a gente tem que ter clareza, não é a Selic real, efetiva, ela é a Selic meta, é a meta do Banco Central para a taxa Selic, ok? E aí, a gente começa a ver o seguinte, ora, se eu vou fazer um investimento, e esse meu investimento, ele rende igual a Selic, ok. Se ele rende menos do que a Selic, opa, por que ele vai render menos? Eu tenho a oportunidade de emprestar o meu dinheiro para o governo federal, no menor nível de risco, comprando uma modalidade de título público e receber a Selic de rentabilidade. Isso está disponível para qualquer pessoa. Tá? Então, aí eu começo a pensar, quanto que é a taxa Selic meta hoje, André? A taxa Selic meta hoje, nesse dia que nós estamos fazendo esse bate-papo, vai ficar no YouTube, né? Então você pode ver até numa data diferente, mas hoje, dia 3 de setembro de 2014, a taxa Selic meta é 11% ao ano. Tá? Então a taxa Selic é 11% ao ano. O que significa que a taxa Selic é 11% ao ano? Significa essa é uma referência que todos nós vamos guardar na nossa cabecinha como uma expectativa de rentabilidade, uma expectativa de custo de oportunidade, ou seja, qualquer investimento que eu faça, né, se ele tiver uma rentabilidade maior do que Selic, bom, menor do que Selic, talvez não bom. Por quê? Porque eu tenho esse custo de oportunidade, que é a oportunidade de aplicar nesse título público e ganhar essa taxa já livre de qualquer risco. Então essa é uma referência. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é por que ela é uma referência. Ela é uma referência por esse motivo. Tá? E aí a gente pode entender também o seguinte, e por que essa taxa Selic, por que o governo modifica essa taxa Selic ao longo do tempo? Por que o Banco Central define algumas metas? Tem até uma pergunta aqui do Alan, e se o governo metesse os pés pelas mãos, receberíamos do mesmo jeito? Não. Não. Você quer um exemplo? Se você pegar o ranking de moratórias, né, que são países que não pagaram os seus títulos de dívida pública, você vai ver todos, com exceção dos Estados Unidos. Né? Então, por isso, dentre os governos, o título do público americano é considerado de nível menor risco ainda. Alguns anos atrás nós tivemos um problema com a Grécia, né? E a Grécia teve dificuldade, renegociou, a Argentina renegociou, né? Aliás, a Argentina deu menos moratória da dívida do que o Brasil, tá? Ao todo na história. Então, o problema é que os espaços da Argentina, das moratórias, ela tem ficado mais curto. Então, isso é complicado. Mas, se o governo meter os pés pelas mãos, não. A gente tem esse risco. Porém, os maiores detentores de títulos públicos na economia são os próprios bancos. Então, se isso acontece, o próprio sistema financeiro entra num risco elevado. Entendeu, Alan? Então, nesse caso, se o sistema financeiro todo entra num risco, até o seu dinheiro que está no banco, que não está no tesouro, que não está no título público, está num risco maior do que se tivesse. Entendeu? Então, esse é um ponto que precisa ficar bem claro também. Então, por isso, de qualquer forma, esse é o que a gente chama de risco soberano. Né? Não é o risco de um banco quebrar, não é um risco do mercado se modificar, é um risco soberano, é o risco do país inteiro entrar num colapso. Então, por isso ele é considerado o menor nível de risco na economia de um país. Obviamente, se você comparar países, você vai ter uma escadinha de risco.
né? Então, você vai ver um país que tem menor risco, vai ter o título pagando juros pequenininho, um país que tem um risco um pouquinho maior, um pouquinho, até chegar ao Brasil e até chegar outros, né? Então, e aí você, puxando esse gancho, você já nos dá o primeiro indicativo de como que a gente vai olhar e raciocinar por que a taxa de juros pode se modificar ao longo do tempo, né? Então, por que a taxa Selic pode se modificar? Então, primeiramente, vamos entender uma coisa aqui. A taxa Selic, primeiro, como a gente falou, ela é uma referência de juros que um investidor vai ter ao aplicar num título público brasileiro. Perfeito? Então, isso aí para a gente está claro. Agora, vamos posicionar isso com relação a outros países. Vamos pensar o seguinte. Vamos pensar que eu possa comprar um título público e esse título público, no Brasil, ele está me pagando 1% ao ano e nos Estados Unidos também está me pagando 1% ao ano. Qual o título que eu vou escolher? Se eu sei que os Estados Unidos nunca deu um calote na dívida, se tem uma economia muito mais robusta, se é um país muito mais sólido, um país desenvolvido, né? Não é um emergente, a possibilidade de eu ter um risco associado aos Estados Unidos é muito menor do que no Brasil. Então, se eu sou um cara que mora, por exemplo, na Austrália e estou escolhendo um título público americano ou um título público brasileiro, obviamente eu só vou investir num título público brasileiro se o Brasil me der um prêmio de risco por isso. Ou seja, ele me der uma taxa maior que justifique eu correr esse risco. Então, o primeiro ponto da definição da política da taxa de juros tem a ver com essa escadinha de países e a sua relação com risco. Então, por exemplo, a taxa de juros do Brasil pode ser menor que a taxa de juros da Inglaterra? Não. Pode ser menor que a taxa de juros da Alemanha? Não. Pode ser menor que a taxa de juros da França? Não. Pode ser menor que a taxa de juros da Suécia? Não. Pode ser menor que a taxa de juros da Noruega? Não. Porque é a escadinha de risco subindo os países ali. Então, essa galera toda de país aí tem que ter uma taxa de juros entre a americana e a brasileira. Então, não adianta nunca, o Brasil nunca vai conseguir ter uma taxa. Ah, não, o candidato fala assim, eu vou baixar a taxa de juros. Você não consegue baixar por decreto. Porque se você baixar uma taxa por decreto, ou seja, eu quero baixar uma taxa, o que vai acontecer? Todos os investidores internacionais que colocam dinheiro no Brasil falam, nossa, mas agora a taxa de juros do Brasil está menor do que a da Noruega. Isso não faz sentido nenhum, vou tirar tudo e vou colocar na Noruega. Então, a composição da taxa de juros obedece primeiramente esse sentimento ou essa escadinha de risco entre os países, perfeito? Então, quanto menor o risco de um país, menor a taxa que ele... E não tem como você baixar essa taxa muito. Quando o governo brasileiro baixou a taxa de juros para até 7,25 ao ano, que foi a menor da história, isso aconteceu porque os países desenvolvidos todos estavam mergulhados em crise. Então, o que aconteceu? Poxa, os países mergulhados em crise, o investidor internacional, poxa, está em crise, nós vamos para os emergentes, que foi a época que Brasil, China, Rússia, África do Sul, né, Índia, captaram mais investimentos, mais investidores. Então, naquele momento, as pessoas mandaram dinheiro para o Brasil. E aí, como lá também não tinha nenhuma perspectiva de melhora econômica, as economias lá tiveram que reduzir mais suas taxas de juros, então o Brasil teve espaço para reduzir também. Não é uma coisa interna, não é uma coisa só interna, só de política. É uma coisa também que se relaciona com o mundo todo. Então, esse primeiro ponto de entendimento de Selic é importante. Então, primeiro é uma comparação dentro de um cenário externo. Segundo, é uma outra coisa que a gente pode entender como se fosse... Deixa eu pensar. Vamos pensar o seguinte, agora vamos olhar para o mercado interno. Em que momentos que um governo aumenta ou diminui taxa Selic em função do cenário interno, da própria economia do país? Primeira coisa que ele pode fazer, primeiro momento que ele pode fazer,
Vamos supor que a economia de um país esteja em crise, com baixo crescimento econômico. Isso significa que as empresas não estão investindo, né, não está gerando emprego e o Brasil está produzindo pouco. Num cenário desse, é natural que o governo faça uma redução de taxa de juros para incentivar o consumo e o investimento. Como assim? Primeiro, se você é uma empresa e você tem um determinado projeto, você fala, esse projeto vai me dar 20% de retorno ao ano, e a taxa de juros do seu país é 15%, legal, né, Thomas? Beleza. Então, por que eu vou desengavetar o meu projeto, construir fábrica, contratar gente, correr um risco danado para ganhar 20 se eu posso ganhar 15 livre de risco? Então, o empresário não vai fazer isso, não faz sentido. Ninguém vai emprestar para ele o dinheiro barato para ele produzir essa atividade. Então, não faz sentido para ele. Então, ele tem um desestímulo para investir. Então, neste cenário, o que acontece? Nesse cenário, quando você reduz essa taxa, vamos supor que essa taxa reduziu para 8% ao ano. Opa, talvez agora o meu projeto de 20 faça sentido, então eu vou colocar dinheiro aqui porque agora já é menos aqui ficar livre de risco. Então agora eu já vou tocar o meu investimento, porque a diferença já vale a pena. Então repara isso, como tem sentido nas coisas, né? Então quando uma economia está com baixo crescimento, é natural uma queda de taxa de juros para incentivar isso. Isso é o efeito no investimento. Aí você tem um efeito também no consumo. Como é que é o efeito no consumo? Vamos supor que você queira trocar de carro, queira fazer um financiamento de carro, por exemplo. E você viu lá, esse carro vai dar uma parcela, por exemplo, de R$1.000. Se os juros caem, os juros do empréstimo também caem. Então, de repente, essa parcela que está custando 1.000, agora está custando 700. Aí cabe no seu bolso. Você fala, pô, não, agora eu vou comprar. Então, você gera também um impulso no consumo, certo? Então, quando a taxa Selic cai, você tem esse tipo de situação, incentivando o crescimento econômico e também fazendo essa política de incentivando o investimento e incentivando o consumo, que é necessário para o crescimento econômico, né? Então, esse tipo de coisa aí é bem tradicional aí quando você está num momento que você precisa acelerar a economia. Bom, André, mas hoje nós estamos no Brasil com um problema de crescimento que não acontece, né? E por que então o Brasil está num processo de aumentar a taxa de juros? Porque aí tem um outro componente, tem o componente da inflação, né? Então a inflação, ela tira o poder de consumo nosso, porque o nosso dinheiro passa a valer menos. Então uma forma que você tem de controlar a inflação, qual é? É você reduzindo o estímulo ao consumo. Então uma delas é aumentando taxa de juros, que ele fala, poxa, agora aquela parcela de 700 voltou para 1.000, não vou gastar. Certo? Você já muda a sua atitude. Né? Isso individualmente não, mas nós estamos falando no conjunto de todas as pessoas, né, na economia. Individualmente tem gente que vai fazer de qualquer jeito e tudo mais. Mas no conjunto você tem esse impacto. Então isso reduz o consumo, reduz a pressão sobre o aumento de preço. Então, você tem políticas que são expansionistas, né, que são políticas para crescimento econômico, e políticas contracionistas, que são políticas onde você quer restringir a atividade econômica, normalmente para controlar a inflação, entendeu? Então isso é uma coisa que está relacionada diretamente com a Selic. Então nós falamos aqui de Selic, falamos da escadinha comparado com os outros países, e falamos um pouquinho de cenário interno para a gente entender por que em dados momentos o governo pode elevar ou reduzir a taxa Selic, ok? Bom, e aí, uma vez que a gente calcula a Selic, eu falei da Selic meta. Aí todo mundo me pergunta, deixa eu fechar aqui então um barulhinho. Aí todo mundo me pergunta assim, André, mas eu não entendo uma coisa. Se a taxa Selic é 11% ao ano, então vamos só recapitular, não é a Selic, é a Selic meta. A meta do governo é 11% ao ano. Se daqui 45 dias ela subir para 12% ao ano, como é que vai ser? Essa é uma pergunta que todo mundo faz. Se eu comprar hoje um produto de investimento que vai render igual a Selic, ele vai render 11, e quando ela subir para 12 eu não pego esse aumento? Ou como é que vai ser? Porque
daqui para trás ela era 10. Então, como é que vai ser minha rentabilidade quando a Selic muda? Aí, a gente precisa entender a diferença entre Selic efetiva e Selic meta. A Selic meta é aquela que a gente falou, tá? 11% ao ano, que é a atual. Só que existe essa negociação, lembra que a gente falou que a Selic ela é calculada diariamente pelas médias das operações com títulos públicos, é apurado pela Selic, pelo sistema de liquidação especial de liquidação de história. Então, se a gente está falando isso, significa que a taxa de 11% ao ano ela é transformada numa taxa diária que acontece todo dia. Obviamente, diária todo dia. Então, essa taxazinha diária da Selic é ela que vai estar incidindo todo dia enquanto a Selic tiver 11% ao ano. No dia que a Selic subir para 11,5%, então passa a ser uma nova taxa diária um pouquinho maior, tendo como referência o 12% ao ano, que vai ser convertido no coeficiente diário e que vai acontecer durante aquele período. Então, esta é a Selic efetiva. Então, se hoje a Selic é 11%, vamos dar uma olhada aqui, eu separei até uma página aqui para a gente olhar, que é direto no site do Banco Central. Deixa eu ver qual delas aqui. Eu tinha separado para a gente olhar. Está aqui. Primeiro é essa daqui. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Deixa eu compartilhar minha tela. Acho que é essa aqui, tela 2. Vamos ver se é essa. Isso. Isso. Selic. Então, aqui o histórico da taxa de juros. Então, observem aqui o seguinte, ó. Taxa de juros, ó. Olha só, de 28 de maio a de 29 de maio a 17 de julho, até 16 de julho, até 11%. Teve a reunião do Copom no dia 28, perfeito, e definiu que ela continuaria em 11% ao ano. Teve a reunião no dia 2 de abril, que foi quando ela foi aumentada para 11%. Teve a reunião no dia 26 de fevereiro, que aumentou ela de 10,50 para 10,75. Então, está vendo como a cada período, poxa, mas ela é anual e não ficou o ano todo? Sim, porque ela vai ser convertida num fator diário. Agora nós vamos olhar uma outra, que é essa aqui, ó. É o fator acumulado. Não, dados diários. Então, olha só, dados diários. Olha o fatorzinho que eu falei. Vamos olhar aqui. De começo de janeiro, tá? Até o dia 15 de janeiro. Vamos olhar quanto é que estava a Selic aqui? Aqui, ó. Do começo de janeiro de 2014. Tá aqui, ó. 15 de janeiro. Tava, ó, de 28 de novembro até 15 de janeiro, ela estava 10% ao ano. Então, o que aconteceu aqui? Opa, tá aqui. O que aconteceu aqui? Até o dia 15, a taxa era 10% ao ano de meta. A taxa real foi negociada ao equivalente a 9,90 ao ano e o fator diário foi esse fator aqui, ó, 0,003748, que foi incidindo todos os dias até chegar no dia 15 de janeiro, certo? Tá aqui dia 15 de janeiro, 9,90. No dia 15 à noite, teve uma reunião do Copom. Vamos ver o que aconteceu com a reunião do Copom. Dia 15 de janeiro a taxa aumentou de 10 para 10,50. Aqui, ó. Então, a partir dessa meta, o fator diário se modificou para 10,40, que foi o que aconteceu com a Selic naquele momento ali, ó. Então, observe que aqui o fator diário é diferente do fator diário anterior. Então, enquanto a Selic esteve em 10%, né, a taxa efetiva foi 9,90%, o fator diário foi 37,468 final, que 3 casos depois da vírgula, 4K, depois de zero aqui. Então, isso significa que quando a taxa subiu para 10,50, ela passou a acontecer efetivamente em 10,40, a meta 10,50, ela sempre vai ter esse 0,10 aí, tá? 39, só se tiver alguma distorção. E aí vamos olhar de novo o que aconteceu com o Selic. Ela veio 10,40, 10,40, 10,40 até quando? Até 27 de fevereiro, que ela subiu para 10,65. Vamos ver o que aconteceu 27 de fevereiro. 27 de fevereiro, 26 de fevereiro, à noite divulgou para 10,75.
Aí agora a taxa diária da Selic passou a ser 10,65, com o fator calculado aqui. Então observem como as alterações de Selic passam a impactar no dia seguinte à divulgação da meta e impactam no fator diário, certo? Então, isso é importante para a gente compreender. E ao longo de todo o ano, ela vai se desdobrando e assim acontecendo. Ó. Quer ver? Deixa eu baixar aqui. Vamos ver aqui o dia que ela mudou para 10,90. Vamos ver aqui. Aqui está todo dia. Ó. Aqui, ó. Foi no dia 3 de abril. Então, certamente no dia 2 de abril, houve uma reunião. À noite foi divulgada a nova taxa de 11%. Então, essa taxa de 11% foi convertida num fator diário que passou a valer na negociação de títulos públicos apurado pela Selic a taxa. Certo? Então, está aqui, ó, que é a taxa diária que está incidindo até hoje. Perfeito? Então, se essa taxa não se modificar, durante o ano que ela não se modificar, a taxa vai ser 10,90. Perfeito? Então, se essa taxa de 11% permanecer, por exemplo, até o dia 3 de abril de 2015, então no período de 2 de abril de 2014 a 2 de abril de 2015, você terá os 11%, né, como referência Selic, 10,90 de rentabilidade no ano. Perfeito? Então, observem como a gente está agora falando de um conceito diferente, que é um conceito de taxa Selic meta e taxa Selic efetiva. Então, o que acontece efetivamente é o que vai corrigir os nossos investimentos. Quando você faz vamos supor que uma pessoa parcela uma dívida com o governo, ela tá e a correção é Selic, então vai ser calculada a Selic efetiva do período. Então, essa taxa Selic efetiva é a taxa que a gente vai utilizar. Então, quando a gente fala que a taxa é 11%, congelou a tela aqui, deixa eu ver. Quando a gente fala... Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Ah, não, voltou, tá certo. Então, é o seguinte, então observem que essa taxa Selic, ela vai ser uma referência para a gente em todo caso. Então, quando eu falo que a taxa é 11%, André, quando a gente bate um papo sobre investimento aí, que vocês vão me orientar e tal, como é que você faz isso? Como é que você fala para mim que a Selic é 11%, então que eu vou ganhar 11%? Não. A gente usa como parâmetro o 11% ao ano. Agora, pode ser que essa taxa aumente, pode ser que essa taxa diminua. O importante é a gente usar sempre a taxa Selic como uma referência para uma rentabilidade para os próximos 12 meses. Mas pode não acontecer, pode ser até melhor se a Selic subir, ou pode ser menor se a Selic cair. Mas o importante é que você está relacionando o seu investimento com uma taxa que é a taxa de referência para a rentabilidade de livre de risco. Então, isso é importante. Então, mais importante até do que saber qual é a taxa Selic, é você saber se o seu investimento rende mais do que ela, igual a ela ou menos do que ela, independente qual que ela seja. Entendeu? Então, essa é a referência. Então, falar assim, André, o meu investimento rendeu 10% no ano, isso é bom? Não sei. Qual que é a Selic? Qual foi a Selic efetiva desse ano que você está falando? Então, quando a gente pega aqui, ó, nós vamos pegar aqui um outro fator para ver o seguinte. Ó, deixa eu compartilhar novamente. Pegamos aqui. Deixa eu compartilhar aqui. Vamos pegar o histórico aqui da taxa Selic, mas nós vamos pegar esse histórico olhando o ano de 2013 para pegar o ano fechado, tá? Então, olha só, 2013 está aqui, ó. 2013 ela começou em 7,25, depois subiu para 8, depois subiu para 8,50, depois subiu para 9, depois subiu para 9,50, depois subiu para 10. Isso é a meta. Aí eu falo assim, André, como é que eu vou saber qual teria sido a rentabilidade do meu investimento se rendesse igual a Selic em 2013, sendo que a taxa foi 7,25, depois foi 7,50, depois foi 8,
depois foi 8,5, depois foi 9, depois foi 9,5, depois foi 10. Então aí você vai usar justamente a Selic efetiva. Então nós vamos pegar aqui os fatores acumulados de 31/12 de 2012 a 31/12 de 2013 e vamos ter o fator acumulado aqui, que é um fator que vai representar 8,21% ao ano, foi a referência Selic em 2013. Então, por isso, que a pessoa às vezes pode falar assim, nossa, mas eu estou olhando aqui o meu investimento em 2013 e ele rendeu 8%. Foi muito pouco. A Selic está 11%? Não, mas a Selic efetiva daquele período foi 8,21%. Então, a sua referência era 8,21% para o que passou naquela Selic efetiva. Agora, a sua referência daqui para frente é a Selic meta. Mas a sua referência do que passou tem que ser, para você dizer, poxa, foi bom ou não foi? Tem que ser a efetiva. Então, observem aqui o 8,21 como uma rentabilidade que aconteceu, que foi a correção da taxa Selic no ano de 2013. Perfeito? Então, isso significa que eu já consigo olhar com muito mais carinho aí a rentabilidade dos meus investimentos, né? Olhando com sobriedade qual teria sido a minha taxa livre de risco, né? Que a gente fala, que é a taxa que eu poderia ter emprestado títulos para o governo. Perfeito? Uma pergunta aqui, quanto maior a taxa de juros, maior será a Selic? Sim, a taxa de juros que a gente está falando é a taxa de juros da economia. A taxa de juros é a taxa Selic, né? Então, sim, sem dúvida, é a mesma coisa. Outra pergunta, a inflação vai subir porque as pessoas estão bem financeiramente? Quer dizer, então, que a inflação é forma de fazer o povo reduzir o consumo? Não. A inflação não é uma forma de reduzir o consumo. A inflação é uma forma de destruir o nosso poder de compra, né? Quando a inflação vem, ela corrói a nossa qualidade de vida, porque a gente não consegue comprar as mesmas coisas que a gente comprava antes. Então, quando é para frear o consumo, você não faz isso. A inflação é ruim. O que você tem que fazer? Você tem que aumentar a taxa de juros para reduzir o consumo. Mas não que você tenha que aumentar a inflação, nunca é bom. Nunca é bom, tá? É uma coisa que destrói a nossa capacidade financeira, destrói o nosso planejamento, como era quando tinha a hiperinflação aqui, que a gente viveu aqui no Brasil antes do governo Fernando Henrique, né? Antes do Plano Real, né? Que foi no governo Itamar. Então, isso é importante a gente entender. Bom, beleza. Mas você está falando de Selic, André, mas sempre, o que a gente quer saber é assim, por que então, quando eu faço um investimento, eu sempre recebo como referência uma taxa relacionada ao CDI e não à Selic, né? Então, por que é o CDI que importa? E você falou de Selic, eu entendi e tudo mais. E agora eu quero saber por que o CDI, né? O que é o CDI, o que tem a ver o CDI com essa história e como é que ele, o que é tantos por cento do CDI?